Bom, pessoal, já voltamos para a gente falar mais um pouquinho sobre regulamento e sobre a vida de Stuart, né? Os padoqueiros, como a gente chama. Vou dar um tempinho aí para todo mundo voltar. Ana Carolina Web, meu Deus! Falei de você esses dias. Eu lembro de você quando eu era bem pequenininho. Vou esperar o pessoal voltar aí pra gente falar. E agora, galera, é aquela hora que a gente já bem sabe. Mandem as perguntas, tirem as dúvidas, perguntem as coisas, contem histórias, peçam informações, que é a hora da gente aproveitar a Tati. Que ela tá com tempo, dois, ela tá no Brasil, três, ela tá falando com a gente, justamente pra contar a história. Contar a história, contar um pouco da vida dela e contar bastante dessa coisa de regulamento que ela sabe bem. E tem várias coisas, e eu até quero falar um pouco com ela sobre isso quando ela voltar. Tati, voltando, me dá um oi. Acho que você não entrou ainda. Entrou sim. Tá aqui já. Estamos de volta. Olá! Boa. Tati, antes da gente terminar, a Malucuri tinha mandado uma perguntinha e eu não fiz porque não ia dar tempo. Que aí é uma questão, é uma coisa de categoria. Hoje você está falando do regulamento tudo sem contar sênior. Aí a gente tem aqui no Brasil o mini grande prêmio, desculpa, não é mini grande prêmio, a Copa Ouro ou o clássico, que a chamada júnior, sênior, young riders, etc, 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 etc. E aí? E aí a gente tem um problema, porque ou eles têm que fazer a premiação separada. O regulamento ele diz que toda vez que a premiação é junto, tudo que é proibido para um é proibido para todo mundo, porque você não pode dar vantagem para alguém se você está concorrendo junto. Tá. Então, vamos lá. Se eu tenho uma prova onde está o júnior e o sênior tem que seguir a regra das boleteiras do júnior, tá? É o mesmo caso da gamarra fixa. Eu tenho um mini mirim concorrendo com um jovem cavaleiro, um mirim com um jovem cavaleiro, o mirim não pode usar gamarra. Ok. Então é sempre isso. Você tem que pensar, quem tá levando vantagem? Esse, então eu não posso. Então, no caso da gamarra, o mirim não pode usar, e no caso da boleteira, ao invés de liberar para o júnior, você proíbe o sênior. Então, no caso de um clássico, você cria um problema. Você cria um problema. A menos que o comitê organizador faça uma premiação separada, os sêniores não podem usar. E eu acho que não faz sentido, mas o júnior poderia saltar como sênior? Acho que o júnior termina com 18, né? Com quantos anos termina o júnior? Acho que é isso. Júnior acho que é 18. O último ano de júnior dele seria o primeiro ano de sênior. E Ou de daí Young seria Rider. o Young Rider. Ou seja, o Young Rider não pode usar boleteira. O Young Rider com certeza é um sênior. Então, se ele escolher saltar como sênior, mas não pode ter chamada. Porque a partir do momento que eu tenho a chamada e a premiação é conjunta, eu não posso deixar usar boleteira. Mas nada Tem outra impede coisa, você... sim. Vamos lá. A premiação é separada, mas o sorteio da ordem de entrada é junto. Eu também não tenho como controlar, então também ninguém pode usar. Então, se eu tenho um mini grande prêmio, eu vou dar 2 prêmios para os amadores e para os sêniors, para os júniores, amadores, tá? Vou colocar todo mundo num bolo que vai poder usar, não vai poder usar boleteiro, e um prêmio para os sêniors. Eu tenho que conseguir separar isso, eu tenho que ter. Na ordem de entrada, tenho que conseguir diferenciar, porque senão eu não tenho como controlar isso. E daí fica impossível, então ninguém pode. Isso, e aí o Munzon falou uma coisa aqui que era a minha próxima pergunta, que eu acho que é onde, na minha cabeça, cria o problema, que é, eu posso saltar um clássico como... Um clássico não, mas uma Copa Ouro como sênior e saltar o amador? Ou o júnior? Eu posso trafegar em duas categorias? Eu não sei se você sabe a resposta. Eu estou perguntando porque... Assim, João, eu teria que estudar de cabeça, eu não sei, mas tem algumas coisas que você pode ir e voltar. Por exemplo, o sênior e o master, eu sei que, por exemplo, o Rodrigo Lima é um que salta sênior e master. Não pode mais. Não pode mais. É isso que eu ia falar, não vai mais. Mas o resto, como fica
com as outras categorias, eu não sei. A Malu Cury tá escrevendo que pode. A Malu É. sabe de categoria como ninguém, com certeza melhor que eu. Eu teria que estudar para te falar. Tá bom. Não pode. É bom, não sei. Vamos aguardar as cenas nos próximos capítulos, mas, pessoal, é isso. Se você não é sênior, você pode usar boleteira de pino. Exato. Né? Em geral, Você pode boleteira usar de de pino. pino e você pode. Tem uns outros ganchos, se você entrar no regulamento, ele te diz como é, um tal de gancho, que é um ganchinho mesmo, que parece um anzol. Eu nunca vi isso nem no Brasil, nem em nenhum lugar, mas tá lá. E é isso. Tem algumas outras coisas que não existem, mas que. Ok. Bom, uma outra pergunta que o Thiago Matos fez no finalzinho da outra live, eu não vou lembrar agora qual foi, mas eu acho que foi na Rio 2016, eu acho, mas pode ter sido em algum outro concurso. Ele viu caneleira de pressão. Você já viu isso? Caneleira de pressão? É. Como ela é? Então, ele tem que aparecer de novo para ele explicar, mas daqui a pouco ele volta. Isso, ele falou isso, escreveu caneleira. isso. Isso, Foi foi sim. sim. Vixe, Ti, Bom, não sei que tipo de caneleira era, ou seja, a bom, expressão é que você tem que vai e volta. Eu nunca vi, não vejo muito sentido. Fechava. exatamente, uma vai e volta. Ela vai e volta. Bom, os cavalos do Qatar usavam todos. Bom, na Rio 2016 eu estava fora dos paddock, então não posso te dizer o que passou ali. Mas a gente, na caneleira, ela não tem muita restrição. A restrição é de protetores traseiros. Mas imagino que quando eles tirem tudo que for vai e volta, a caneleira vai entrar no esquema. Tati, como é que o juiz, ou o Stuart, ele averigua se a boleteira não foi alterada? Porque eu posso muito bem ir cortar o elástico, recosturar, e ele vai ficar um elástico menor, vai ficar, obviamente, mais apertado no meu cavalo. Bom, na verdade, tanto faz se você cortou, se você não cortou, para mim dá igual. O que eu tenho que ver não é se ela foi adulterada ou não, é se ela o que ela tá fazendo, entendeu? Se tá muito apertada, se ela tá machucando, entendeu? Às vezes a gente tem cavalos grandes que compram a boleteira P. Aquilo também tá apertado, aquilo também tá machucando. Então é isso que você olha. Para isso hoje serve o pré-boots. O pré-boots, as pessoas muito não entendem, falam: meu cavalo sangrou depois e passou por você no pré e você não falou nada. O pré-boots, ele não checa. Primeiro, ele não checa como é o seu material, tá? Tanto é que em nenhum momento eu pego esse material na mão, nada. Eu vejo como ele está sendo colocado. Então, você vai ver se ele está no lugar, se está muito apertado, tudo isso, entendeu? Tem comissários que acreditam que você tem que fazer uma outra revisão de material ali, já que você está olhando, você dá uma olhada no material. Mas a regra diz que é isso, você realmente vai ver como você está colocando isso, se está cobrindo o boleto, porque a concha tem que estar no boleto. Uma boleteira que está colocada muito alta, ela também pode machucar, entendeu? Então é isso que você está vendo ali no pré-boot. Boleteiro ao contrário? Boleteira ao contrário, às vezes as pessoas põem o pé, coloca um pé no outro pé, e daí ela fica ao contrário. Não pode, porque ele diz que ela tem que estar anatomicamente encaixada do jeito certo. A boleteira tem que estar do jeito certo. Bom, maravilha. Vamos lá, continuando aqui. Essa é uma pergunta boa. Tem pressão de fora para não eliminar as pessoas em concurso grande? Vamos lá. A pressão sempre existe. E não é de fora, não é de dentro, é de todo lugar. Ou seja, existe a pressão do concurso, dos organizadores, mas existe de todo jeito. Você não... Acho que a pressão existe toda hora, para eliminar, para olhar. Ou seja, você precisa saber lidar com isso e não pode se deixar levar. Eu não acredito que um juiz se deixe levar por esse tipo de pressão. Que ela existe, existe no futebol, no tênis, na esgrima, no hipismo, existe em todo lugar. Mas você tem que saber lidar com isso, faz parte do seu posicionamento como oficial, saber lidar com a pressão. Certo. Vamos ver o que mais temos aqui.
É que eu não sei o que ele quer falar com a pergunta, mas eu vou tentar, ver se talvez você saiba. Hoje no Brasil, a vistoria de saída de pista varia Ah, muito. acho que é o pós-boot, né? É o boot Eu check. acho que ele quer saber se a boleteira varia muito. Ele está dizendo que varia muito de concurso para concurso. Varia de concurso para concurso em qualquer lugar do mundo. Porque somos todos seres humanos e, querendo ou não, cada um faz de um jeito. A gente tem as diretrizes e a gente tem que seguir ela da melhor forma possível. Mas você tem que entender que todas as pessoas que estão ali envolvidas, tanto de todos os lados, são seres humanos, o que faz com que seja diferente. Tá? A nossa ideia é que seja cada vez mais igual, e por isso a gente conversa tanto como oficial entre todos nós, para que seja sempre melhor. Mas eu imagino que o sistema é um só, a regra é uma só, você tem que checar, tem que ver se tem sangue, se não tem sangue, se o material está certo, se não está certo. Não tem muito como fugir. A diretriz e a regra é a mesma, entendeu? Como as pessoas vão lidar com isso varia um pouco de pessoa para pessoa. Entendi. Tati, eu estou tentando formular a pergunta na cabeça de uma forma que ela não seja uma pergunta agressiva, talvez. A regra é igual para todo mundo? Isso é uma verdade ou é um conceito? A regra é igual para todo mundo, João. É exatamente o que eu te falei. Às vezes, eu mesma, para julgar você hoje e você semana que vem, posso ser diferente. Porque eu acordei hoje de mau humor e aquele dia eu estava de boa. Ou eu estou super cansada e aquele dia era a primeira prova do dia. A regra é e deve ser igual para todo mundo. Eu canso de escutar, porque fulano faz tudo e você não deixa. Desculpa, gente. Não é muito uma verdade. A gente tem alguns nomes que estão sempre na boca da galera. Tipo, ele faz tudo e vocês não fazem nada. Presta atenção, ou seja, ele também toma as dele. E eu acho que é isso. A regra é a mesma para todo mundo. É claro que tudo depende, eu falo isso, que depende do... Você está julgando a prova final seletiva do Senior Top. Você é muito mais rigoroso do que uma prova de warm-up da escola. É assim, você não precisa ser parcial com a escola. Mas é claro que você é um pouco mais generoso com a escola do que com o Senior Top. Embora a regra é a regra. Tanto para a escola quanto para o Senior. Tanto faz. Para mim, a regra é a mesma para todo mundo. E imagino que para 99,99 dos juízes, ela é a mesma para todo mundo. É a grande dificuldade. Eu acho que o Zé Luiz falou um pouco esses dias do caso dele, que foi eliminado no indoor, né? Que é de você ser... Que inclusive foi você que era a comissária-chefe, Eu era comissária-chefe. Que eu acho que é uma grande complicação. A gente já teve essa discussão várias vezes. Eu sei de casos, e você também, no Brasil e fora, de gente que saiu sangrando da pista e não foi eliminado. Eu vou explicar um pouquinho a história do Zé Luiz. Não, o do Zé Luiz foi eliminado, inclusive, não Ele é? foi Mas tem eliminado. casos que não foram. Exato, mas o que ele falou depois, na semana seguinte, não foi, e eu fiquei muito chateado com os comissários. Vamos lá, Zé. A prova que você disse na semana seguinte, eu era comissária-chefe também. Então, eu assisti a sua live e realmente tomei para mim o que você disse. E eu até escrevi aquela época. Você é um lord, um gentleman, se portou como ninguém, porque você é um homem do cavalo. O que aconteceu com você foi uma fatalidade. Pode acontecer com qualquer um. Realmente assou o seu cavalo na tira da boleteira. Quantas pessoas aconteceram? 1000 vezes e ok. E o presidente do júri, naquela semana, eu levei para ele, ele resolveu tirar. Ele concordou que tinha um problema e que ele resolveu tirar. Porque o regulamento, ele prevê abuso. Quando ele fala de abuso, eu sei que abuso é uma palavra muito forte para a gente usar, ainda mais para a gente que é do cavalo. Mas ele diz... Abuso é utilizar qualquer peça que possa fazer um ferimento no animal. Ou seja, que venha a fazer um ferimento. Então, quando a gente está falando que a boleteira assou, a gente está... É dentro disso, é uma coisa que aconteceu. A gente usa essa boleteira, às vezes a boleteira, por estar mais solta, ela é mais perigosa de sangrar e de assar do que ela apertada e ajustada certa. Tá?
E daí, na semana seguinte, a gente foi para outro... Eu fui para um outro concurso e aconteceu a mesma coisa com outro cavalo. E eu fiz o mesmo procedimento que foi feito com o Zé Luiz, ou seja, luva, põe, tira sangue, guarda, leva, faz isso e aquilo. E o presidente do júri, naquele dia, achou que era outra pessoa, não era o mesmo, achou que aquilo não era para ser desqualificado. E é isso, essa é a diferença. O Zé Luiz disse que ficou chateado com os comissários, mas às vezes a gente não tem autonomia que a gente gostaria de ter. Então, é um pouco isso. Ele tem que entender que os procedimentos são os mesmos, mas são decisões tomadas por pessoas diferentes, que entendem a regra de forma diferente. Isso não desmoraliza um pouquinho a classe? É bem complicado, João. Mas é uma decisão que não cabe a mim, entendeu? O comissário-chefe ele tem que levar. O comissário leva para o comissário-chefe. Eu, quando trabalho de comissária, levo para o comissário-chefe. E o comissário-chefe leva para o júri. A gente só escala o problema. Alguém tem que tomar essa decisão, entendeu? Então, o que eu fico muito tranquila é... Eu, no começo, ficava muito chateada com isso, João. Eu ficava sem dormir e ficava dizendo, putz, me senti desmoralizada, fiquei chateada. Eu aprendi que eu faço a minha parte da melhor forma que eu acredito, o melhor que eu consigo, e eu passo para frente. Como as pessoas vão reagir com isso, eu não sei. Mas eu faço a minha parte da melhor forma possível e eu tenho que dormir, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquila de que eu fiz a minha parte. Entendeu? Eu tenho que ter certeza de que eu fiz a minha parte, que os comissários estão fazendo a parte deles. Eu, de vez em quando, sou a mais chata do planeta quando sou comissário-chefe, que eu brigo com todo mundo. Mas é isso. Eu peço... A gente é um time, eu não sou chefe. É óbvio que eu sou chefe, que eu tenho uma responsabilidade, mas a gente é um time, a gente trabalha junto. Então, vamos trabalhar junto e a gente está aqui. Então, não me escondam nada, me passem as informações para a gente poder atuar como um time. Eu acho que isso é um time de comissários. Aqui no Brasil a gente tem isso muito bem. A gente trabalha muito bem como um time. Então, aqui falando um pouquinho, o Gerson Corrêa está falando, a Isabela Veiga falou agora há pouco também, um pouquinho sobre as focinheiras, que também é um problema e que dizem eles, checa-se muito pouco no Brasil. Bom, eu não sei o quanto se checa, mais uma vez, eu tenho trabalhado pouco no Brasil para poder falar o que se faz ou não se faz aqui, gente. Mas a focinheira você tem que ver, ela não pode estar apertada. A regra da focinheira é que você tem que poder pôr 2 dedos, tá? Nessa parte, aqui tá o chanfro, aqui do lado você tem que colocar 2 dedos. Isso não são 2 dedos assim, são 2 dedos assim, tá? A regra já é um pouco difícil, porque os meus 2 dedos provavelmente são diferentes dos seus 2 dedos. E diferente do Jacão. O Jacão são quase minha mão. Aí a gente vai, entendeu? Então, você tem que medir isso. Entendi. Você tem que medir. Você tem que saber medir. Eu acho que a gente checa, assim, nas provas que eu trabalhei aqui, os comissários em geral checam, mas muitas vezes a focinheira é muito fácil de você ver. Porque uma focinheira muito apertada, um cavalo entra na pista, você sabe que ela está muito apertada. O cara entrou ali no paddock, você sabe mais ou menos quanto está apertada. Porque 2 dedos, na verdade, é uma focinheira bem justa. 2 dedos na parte mole aqui é bastante espaço para ela estar apertada. Ou seja, ela está bem ajustada. Então, eu acho que é isso. E a comissura a gente checa, toda vez que a gente checa a boleteira, a gente checa, mesmo porque a gente tem que checar aquela borrachinha, ver se ela não tem, ela pode ter aqueles pininhos dentro, mas eles têm que ser macios, eles não podem ser duros, pode ser esponja, pode ser a vassourinha. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente checa. Uma olhada geral na boca a gente dá. Mesmo porque sangue na boca... Pode ser que o cavalo mordeu a língua, pode ser que ele mordeu o beiço. Isso ele pode limpar e continuar. Mas se for o bridão que está machucando, uma coisa assim, entra mais ou menos na regra. Entra mais ou menos não, entra na regra de que é um material que está causando um machucado, um ferimento.
Show. Tem uma outra pergunta, o Centro Hípico Santa Rita aqui está fazendo. Pessoal, manda as perguntas da interrogação. Eu aconselho a Tati a não ler o que está sendo escrito aí. E eu não leio só quando eu faço uma pergunta para vocês. Porque senão, muitas pessoas estão falando outras coisas, eu não escuto o que ela está falando e ela também se desconcentra. Então, pergunta. Manda na interrogação ali embaixo, que chega para mim e eu faço as perguntas, tá bom? Mas ele falou aí um pouquinho da tosa. E eu ouvi, não sei se é verdade, que mudou também o regulamento para tosa para esse ano ou recentemente. A FEI mudou o regulamento para tosa, mas a FEI... Como eu tô atualizado, você viu? Tá. Babado, garota. Muito bem, muito bem. A gente falou disso no começo do ano, que a gente teve aquele caso em Vila Moura de estavam tosando, né? Vamos lá. No Brasil, a gente ainda não tem essa regra, porque o regulamento veterinário ainda não corre junto com o da FEI. O de salto corre juntinho, o de manual de comissário também. O de veterinário não foi atualizado esse ano, acho que foi atualizado ano passado. Mas eu já soube que eles estão atualizando, deve sair logo essas alterações. Mas o que diz a regra da FEI? Vamos, para a gente já ter uma ideia do que a gente está falando, porque acho que a pergunta dele é meio essa. Antigamente, você não podia tosar o cavalo em área do concurso, tá? Ele não dizia o tamanho, mas você não podia tosar os cavalos durante o concurso. No Brasil, a gente não tem, mas lá fora é muito comum a gente ter o tour, que são mais de 2 semanas no mesmo lugar. E o regulamento dizia que ele estando dentro de um lugar de evento, ele não poderia tosar o cavalo. Então, mesmo que ele for... Era segunda-feira, entre eventos, ele estava no lugar, no recinto de prova, ele não podia tosar. Então, a FEI, por causa do pedido desses tours, fez uma alteração. Você pode tosar seu cavalo, se eu não estou enganada, 5 dias antes da inspeção. Não sei se são 3 e são 5 dias antes da inspeção veterinária. Tá? Então, às vezes, você está com um cavalo que não participou da primeira semana, mas vai participar da segunda, você pode tosar ele lá, 3 dias antes de passar na inspeção. Ou a sua inspeção é quarta, você saltou ele na quinta, você pode. A FEI agora diz que o pelo da canela tem que ter 3 milímetros. Eu não sei como a gente vai fazer isso, a gente já teve isso, essa regra já existiu. Ela não existia na FEI, mas ela existia aqui no Brasil. O Marcelo Artiaga, quando era diretor, colocou essa regra pra gente. A gente andava com paquímetro para medir pelo de canela. A gente tirava num durex e media com o paquímetro 3 milímetros. Era uma coisa de maluco, mas funcionou bem. Nessa época, a gente tinha muito caso de cavalo super tosado e diminuiu muito. O Marcelo foi um grande diretor. Ele merece todo o reconhecimento. Ele foi um excelente diretor de salto, com essas coisas que ele, à frente do tempo, né? Que hoje a FEI implementou essa regra. A regra fala 3 milímetros, tá? Mas é 3 milímetros como na inspeção veterinária, né? Mas claro que essa regra, ela é ótima, tudo isso, aquilo, mas ninguém vai medir. A gente vai ficar com essa loucura, a gente media 1, media 2, mas não vamos medir 50 cavalos, não funciona. Eu acho que você bate o olho e você sabe se está super tosado ou se não está super tosado, né? E aí, se você suspeitar, você mede, é isso? Eu acho que é. Imagina que seja assim que vai funcionar. Você está com um cavalo mega tosado, você tem... Eu acho que eu queria dar um parâmetro. O que eles disseram que vão publicar agora, que até hoje não saiu, eram quais são os pentes, mas isso eles também não fizeram e não tem em lugar nenhum. Boa. Vamos lá. Meu Deus do céu, as pessoas estão mandando as perguntas boas. Porque o concurso ele só começa após a inspeção veterinária, não é isso? Não é porque parece, acho que é verdade, é um fato. 1 hora antes da inspeção veterinária. Por isso que o concurso ele não tão... Roberto, ele não é que ele parece começar, ele realmente só começa... Não, ele começa 1 hora antes da inspeção veterinária e termina meia hora depois da última prova. Ok, vamos lá, próxima pergunta. Essa é boa também, tem bastante discussão do pode, não pode, isso não pode, moeda não pode, martelo fino, essa martelo é uma regra grosso. nova também, né?
Vamos lá, Essa valendo. Regra das ficou esporas, pessoal. Anota, pega o caderninho para anotar o que pode comprar. Essa regra ficou um pouco confusa, porque a FEI proibiu as rosetas, ou seja, qualquer coisa que seja, que tenha superfície serrilhada, não pode. Então, mesmo aquela que é micro serrilhadinha, que é uma moeda micro serrilhadinha, aquela não pode. Tem uma que o Marco Zanin usava muito, que é uma bem gordinha, assim, parece uma estrela, mas ela é bem gorda. Ou seja, aquilo não faz... é uma espora até tranquila, assim, mas também não pode. Tudo que for de estrela, de florzinha, não importa que seja macio, não pode, tá? E não é que ela não pode ir para a prova, ela não pode ser usada em nenhum lugar do evento. Então, por exemplo, o seu tratador estava com ela no pé, montou na cocheira para levar o seu cavalo na pista e estava com ela, não pode. Entendeu? Às vezes a gente fala, não, mas eu só estou passeando esse cavalo. Não, não pode. Em nenhum lugar do evento você pode estar usando essa espora. Tá? Mas... Mesma coisa a regra do Scott, né? Como? Que tem a regra do Scott também. O comprimento do Scott tem comprimento máximo. O Scott é 1,20 m de adestramento e 75 centímetros para saltar. E é isso. E que o de adestramento você não pode passar nem a vara no chão, não é isso? Exato. Chicote de adestramento você não pode passar nem vara no chão. Ele considera... Você não pode saltar e não pode passar vara no chão. E você nunca pode carregar um chicote sobressalente. É só um chicote. Tem gente que tem mania de usar dois. Tem um monte de gente que monta com 2, mas não pode. Tá, voltando para a espora, então... Voltando rapidinho para a espora, Jô. Ela pode ser bem fininha, pode ser a moeda fininha. Todo mundo fala, agora a gente seguiu a regra dos childrens. Não. O children, a moeda, tem que ser 3 milímetros, pelo menos, tá? Nas outras categorias, não. O sênior pode usar aqueles que eles chamam de cortador de pizza, que é bem fininha, não tem problema. Lembrando que sangue no flanco desqualifica. Mas o martelo não tem nenhum problema. É claro que você tem que tomar cuidado com pontinhas e coisas que podem sangrar, mas isso é o normal. Mas a única espora que foi proibida é a roseta. Ok, vamos lá. Next question. Vamos lá. Sangramento nasal, qual a regra? O povo quer saber de regra, Tatiana. Vamos lá. Chama o veterinário vai avaliar. Isso é uma questão veterinária. E daí o veterinário vai decidir se pode voltar a saltar, se não pode. Isso é uma decisão veterinária. Viu sangue no nariz em qualquer pouquinho que seja, você tem que chamar o veterinário do concurso. Show de bola. Vamos lá. Next question. Conta da oportunidade hoje na CBH para os oficiais, Eric Sportiello. A CBH fez uma coisa muito legal. Ela montou uma comissão de oficiais. Eu tenho o grande prazer de fazer parte dessa comissão. A gente fez uma votação. Todos os oficiais puderam votar, todos os oficiais da modalidade salto puderam votar. E a gente criou essa comissão que é formada por um desenhador, que é o Moisés Pereira de Brasília, um juiz, que é a Elaine Zander, e um comissário, que sou eu. E a gente está trabalhando com a CBH para ver o que a gente pode melhorar, para ajudar nas regras, melhorar os oficiais. A gente está trabalhando nisso. Foi formada dia 2 de junho, a gente terminou essa eleição, se eu não estou enganada. Então, é bem recente. E desde que começou a quarentena, eu, a Elaine e a Pérola, a gente montou um grupo de estudos e a gente abre as quintas-feiras para todos os oficiais. A gente conversa, todos os oficiais que quiserem entram nessa sala e a gente tem conversado sobre regulamento todas as quintas-feiras. Tem sido muito interessante. Do mesmo jeito que a gente está aqui batendo papo, a gente também tem dúvidas, porque a regra é sempre... A regra tem que ser discutida, é uma coisa viva. E a gente tem conversado todas as quintas. Tati, não deveria ter, eu não sei se tem, eu vou ser muito sincero, fazer o meia-culpa, eu como cavaleiro não sei, como fotógrafo eu também não sei, vou ser muito sincero que eu tento saber um pouco de regulamento, te pergunto muita coisa, pergunto para as pessoas muita coisa, mas eu tenho um jeito fácil, eu consigo entrar, sei lá, e botar
regra explora e vem com desenho, com foto, explicando o que pode e o que não pode? Hoje em dia, o regulamento está muito claro. É assim, você entra no site da CBH e entra modalidade, escolhe salto, regulamento. Tá? Ou adestramento, ou, né? Você escolhe a sua modalidade e ali tem as regras. A regra, se você entrar no regulamento da modalidade, por exemplo, vou falar de salto, que é o que eu estou mais inteirada, que a gente tem mexido nisso muito. Você puxa o regulamento de salto e ele tem em vermelho o que foi embora. E tudo que está em azul é o novo. Então, você não precisa ler aquilo inteiro. Mas se você bater o olho e ler os 4 ou 5 artigos que estão em azul, você já aprendeu e já está muito mais inteirado do que qualquer coisa. E, claro, você coloca ali no Ctrl B e ele te busca a palavra que você quer e ele te mostra onde está. E o manual de comissários, ele tem as fotos. Então, é muito fácil de você ver. Eu estou falando isso porque é um grande defeito, na minha opinião, e eu vou falar da maioria dos cavaleiros, eu não vou falar por todos, mas a grande maioria, que não sabe o regulamento, não leu, não lê e não vai ler. E eu digo isso porque são vários casos. Eu tive esses dias conversando com o Paulo Stuart. Eu não sei, de novo, eu não sei como que foi atualizado da regra da FEI, mas lembro que na época eu fui perguntar quando ele perdeu o capacete. Ok. Eu nunca ia imaginar que ele podia ter parado. A regra do capacete é como funciona. O capacete é considerado um item de segurança, é a mesma coisa para óculos, tá? De grau, não de sol, pelo amor de Deus. Tá? Não vê a distância, dá um tapinha assim, joga ele. Mas você perdeu um equipamento de segurança, você para. O capacete é muito clara a regra, ele tem um parágrafo inteiro sobre isso, quando ele fala no artigo 256 do regulamento, ele fala sobre isso, tem um artigo sobre isso. Que o capacete caiu ou abriu a queixeira, porque basta abrir a queixeira para você poder ser eliminado, tá? Então, você pode parar e se ajeitar. E se cair no chão, é a única coisa que alguém pode te dar sem ser considerado uma ajuda externa. O chicote ninguém pode te entregar, tal, mas o óculos e o capacete eles podem te entregar. Então, você coloca de novo. Você não é penalizado com essa parada, ou seja, não é considerado um refúgio. A única coisa é que o cronômetro não para. O cronômetro segue. Tá? Mas, se você saltar o próximo obstáculo, eu tenho que separar, você não parou, com a queixeira aberta e sem o capacete, ou se com o capacete caído, você pode ser eliminado. O capacete caído, ele pode ser uma eliminação, mesmo que a pessoa pare, porque quer dizer que o capacete não está servindo? Se a pessoa parar e ajustar, você não vai eliminar a pessoa. O que ele diz é que se a pessoa continuar saltando, se a pessoa saltar sem o capacete de segurança, você pode eliminar ela. A única exceção é se o capacete soltar a um galope do salto ou no meio de um triplo, é óbvio que você não vai... Não, é mais perigoso a pessoa parar. Claro, a pergunta é o seguinte, eu já vi acontecer, tinha uma menina que quase toda a prova o capacete dela caía. Sabe? Que a pessoa que está com um capacete que não serve. Eu acho que, assim, eliminar ela não dá, você tem que fazer ela arrumar, mas aí cabe uma advertência. Chama ela e dá uma advertência. Olha só, fulana, você tá com problema, você precisa arrumar seu capacete, não tá funcionando. Porque as pessoas... O capacete é muito bonito na cabeça, né? Tipo, incomoda, esquenta, um caos. Até você cair, precisa dele. Né? A FEI tem uma coisa muito legal, no site da CBH você encontra até, que são a lista dos capacetes aprovados pela FEI. E quais são os testes por quais eles passaram. Então, muita gente eu vejo montando com o da Decathlon, me dá um pouco de medo, porque eu não sei, não aquele da Decathlon de hipismo, porque esse X, mas aquele de ciclismo que não é nada, é só um isopor. E eles falam, é muito fresco, é ótimo. E eu falo, meu Deus, tipo, se nada acontecer, tá perfeito, mas se algo acontecer, eu não sei o que ele aguenta. Falando de regras também que são coisas que a gente não sabe, eu adoro essa coisa, porque é isso, que a gente não sabe porque a gente não pesquisou. Essa é a verdade nua e crua. Alguém me perguntou, inclusive ontem, falou, pergunta para ela, porque eu também acho que mudou a regra, mas se você cair antes de tocar o sino, você pode montar de novo, não pode montar de novo, Isso, porque agora tem que passar... a regra da queda. Vamos falar agora tem que passar pela ambulância, né? Exato, a regra da queda, ela mudou. Ela foi atualizada esse ano, com várias coisinhas, assim.
A primeira coisa que a gente tem que entender é, caiu em qualquer lugar. Você estava montando na sua cocheira e você caiu, filho, passa na ambulância. Entendeu? Não custa nada. O que te custa? Não custa nada. Então, se você está no paddock e caiu, eu não posso deixar você montar de novo sem você passar na ambulância. E se o seu cavalo caiu, eu não posso deixar você montar de novo sem que o veterinário cheque o seu cavalo, tá? Mas tem algumas coisinhas, vamos lá. Eu caí, entrei na pista, eu tô dentro da pista já para começar meu percurso, eu ainda não passei as bandeiras. Meu cavalo se assustou, limpou e eu caí. Tá? Você não é eliminado, mas você é impedido de largar. Você não pode largar. Por quê? Você tem que sair, tem que passar no médico, mas com esse cavalo você não volta mais. Acabou para você com esse cavalo. Tenta na próxima prova. Nesta prova, com este cavalo, se você cair antes de passar a bandeira, você não pode largar. Na sua ficha, não vai considerar eliminado, porque você não foi eliminado. Consta não participa. Tá? O resultado é diferente. Eu não posso te dar um resultado, eu não posso te deixar largar, porque você tem que sair para ser checado. Mas você não é eliminado, porque você ainda não passou a bandeira, você não está em percurso para ser eliminado. Tá? E a regra é essa. Caiu, a gente vai ajeitar. A regra fala que eu posso dar tempo, um tempo razoável para você ser checado. Então, se eu precisar alterar a ordem, eu tenho isso. A regra fala que se você for para o desempate, estava destendendo e você cair, eu posso atrasar o começo do desempate para que seja igual para todos, mas você atrasa o começo do desempate. Então, a regra da queda, ela tem várias coisas que acho que valia a pena ler. São 3 ou 4 parágrafos, mas é basicamente isso. Show de bola. A outra pergunta que já está surgindo aqui, Alberto, manda a pergunta na interrogação, querido. Depois eu vou ler, porque ele quer saber sobre um pouco das regras de cocheira, mas eu quero isso depois um pouquinho, porque tem uma aqui que é clássica. Fábio Leivas já falou, Thiago Matos falou, que é qual exatamente a regra do capacete para o galope da vitória? Vamos lá. Os senhores podem tirar o capacete no hino e no galope da vitória. Apenas eles. No hino? No hino e no galope. Okay. Você pode tirar. Tá? Nas cerimônias de premiação. Mas só os senhores. Se você for um Young Rider, estiver saltando como Young Rider, você não pode tirar. Se você for um Júnior, o que acontece? Agora eu não sei exatamente o que diz a regra, mas se você pode ser eliminado por isso. Antigamente você podia, tanto que o PP uma vez foi eliminado. Logo que saiu essa regra que não podia, porque antigamente nem o sênior na premiação podia tirar, e o PP tirou, e isso foi, sei lá, uns 3, 4 anos. Mas tem uma série de coisas. Você pode tomar um cartão amarelo por desrespeito, pode tomar uma advertência verbal, tem uma série de coisas. Mas o sênior, no galope da vitória, e durante a cerimônia de premiação, no hino, ele pode tirar o capacete. Tá? Mas não tem nenhuma punição prescrita se um júnior tirar. Eu precisava ver direito, não, João, porque antigamente tinha, ele era desqualificado, mas eu não sei como está isso hoje. Algumas coisas mudaram dessa regra. Tá? Show. Vamos lá. O Piá está perguntando sobre boleteira. Boleteira já foi, no final da última live, tem até foto com vídeo, com tudo explicando. Essa de novo, eu não sei se eu estou fazendo essas perguntas para você, talvez eu faça de novo tudo para a Elaine. Elaine, vamos fazer a nossa, hein? Ela acabou de responder que não tem punição prescrita. Não tem. Eu vou ler aqui porque não está aparecendo todo, mas no caso de auxiliar de pista atrapalhar. Já fui para um salto que o pistinha estava passando na frente. O que eu faço? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é, se você acha que a pessoa está te atrapalhando, que vai ser perigoso, que realmente vai te atrapalhar, você para e levanta a mão. Se você parou e levantou a mão, o júri automaticamente vai parar o tempo e vai tentar entender o que está acontecendo, tá? É claro que se você viajou e não tem nada ali, 4 pontos para você e vamos ver o que acontece, segue. Normalmente a gente tem um outro cronômetro, a gente para um dos cronômetros, né? No júri tem mais de um cronômetro rodando. Mas, se não é isso.
Porque às vezes o júri não enxerga. Vamos dizer que eu estou julgando aqui e isso acontece no obstáculo bem embaixo do júri. Tá? Eu não estou vendo, eu não consigo ver. Mas você fez a curva e da curva você enxergou. Então você para, levanta a mão e o júri automaticamente vai parar o tempo e ver o que aconteceu. Boa. Eu vou responder aqui as duas perguntas já juntas. Ela está perguntando, a Fernanda Bauer pergunta se o sangramento nasal não elimina de cara. Não sei, mas a outra pergunta ela pergunta quem é responsável por julgar a claudicação de um cavalo é o veterinário do concurso, né? Isso tudo são questões veterinárias. A gente vai levar isso direto para o veterinário e é uma conversa do veterinário com o presidente do júri. Tanto é que eu falei, qualquer sangue que eu tenho, eu chamo o veterinário. Boa, vamos lá. De quem é a responsabilidade de avaliar uma claudicação de um cavalo na distensão? Veterinário do concurso. Você chama, é claro, né, que a gente vai ver, se a gente está muito mais presente que o veterinário, mas a gente chama o veterinário e é ele quem avalia. Tá. Vamos lá, agora a pergunta do Alberto. Eu não sei nem exatamente o que é, mas quais são as regras de cocheira? E as principais situações que não são de conhecimento geral. O que geralmente as coisas que acontecem, que geralmente as pessoas, a resposta é eu não sabia. Bom, para medicar, você tem que ter autorização do veterinário do concurso. Tem uma série de formulários que você precisa preencher. Então, tudo que você for fazer, por favor... Mesmo seja soro? Soro, você precisa de um formulário. Você precisa avisar. Porque você precisa dar no mínimo... O regulamento diz que para você dar soro, você precisa dar no mínimo 10 litros. Porque eles dizem que menos que 10 litros ou você está fazendo trampa ou você está fazendo uma coisa que não precisava. Você vai dar 2 litros de soro para um cavalo, entendeu? Então, o regulamento diz que são no mínimo 10 litros. Então, mesmo que for soro branco, você tem que fazer... Você tem que avisar o veterinário do concurso. Tá? Claro que numa emergência, primeiro você salva seu cavalo e depois você vai avisar o que aconteceu. Mas... saiba que, a menos que seja uma medicação oral, você tem que avisar o veterinário do concurso, tá? Isso é uma coisa que as pessoas não prestam muita atenção. Muitas vezes a gente passa e vê umas coisas e daí tem que ver, tem que chamar, tem que fazer todo o processo. Quem estava medicando, por que estava medicando, tem autorização, não tem autorização. Isso é uma coisa. O que mais que pode acontecer nas cocheiras? Sei lá. Acho que é basicamente mais chato assim é medicar, que a gente toma muito cuidado, é cavalo que dorme com liga, com coisa dentro da liga. Então, às vezes a gente passa e pede para tirar a liga, pede para tirar o que tá, os protetores. Cavalo que passa muito tempo CCTV? ligado. CCTV. Você pode colocar câmera para ver o seu cavalo. Às vezes acontece, só que você tem que lembrar que você precisa pedir autorização. Não é para o concurso que você tem que pedir, você tem que pedir a autorização para a confederação para poder colocar um CCTV no seu cavalo. Algumas pessoas colocam para, sei lá, porque tem medo de doping, tem medo de alguma coisa, é uma seletiva, eu quero fazer, você tem que pedir autorização. Outra coisa que os comissários sempre olham é se o cavalo está muito tempo amarrado, você passou, o cavalo está amarrado. Você passou de novo, o cavalo continua amarrado. Daí você chama o tratador, fala, filho, por que seu cavalo está amarrado? Não, é porque eu já escovei ele e ele vai para a prova. Só que são 2 da tarde, a prova é às 6. Daí você fala para ele, não, amiga, não dá, né? Então, isso a gente olha nas cocheiras. Cavalo sem água, a gente passa para ver se tem água, se não tem água. Querendo ou não, a gente faz um pouco de horse watch. Muitas vezes a gente passa e vê se o cavalo tá... Você passa e não tem ninguém lá e o cavalo tá super incomodado. E você fala, o que tem esse cavalo? Você fica lá um pouco, vê como ele reage, você acha que pode ter cólica, não tem cólica. Lembrando que a gente nunca pode fazer nada. Ou seja, eu como comissário não posso entrar na cocheira sem ter ninguém lá do cavalo e mexer no cavalo. Eu tenho que chamar. Então, uma dica que eu sempre dou, aqui no Brasil não é obrigatório, deveria ser, em alguns clubes já tem. Coloca o seu nome, telefone, nome do seu veterinário, o telefone do seu tratador na porta da sua cocheira. Porque se passar e eu achar que tem alguma coisa, eu posso te chamar, tá? Cavalo que passa muito tempo no gelo é outra coisa que a gente olha. Por que você tá no gelo tanto tempo? Por quê?
o gelo, ele hipossensibiliza. Também é uma forma que a gente procura, assim, a gente tenta inibir a hipersensibilização e a hipossensibilização. As duas coisas, tá? A gente olha a instalação elétrica para ter certeza que não tem nenhum gato que possa dar choque, possa ter problema lá na frente. O que mais a gente pode olhar? Às vezes Tudo, né? Tudo. A gente passa 11 horas da manhã, aquele calor dentro daquele circo, e o cavalo ainda tá com a capa que ele dormiu, porque ninguém tirou, ou seja, é esse tipo de coisa que a gente olha. É o bem-estar do animal mesmo que a gente está lá para olhar nas cocheiras. E de noite a gente passa... Às vezes não tem luz. Então, as pessoas trabalham ali, tudo tem que ter luz. Então, a gente passa para ver se está tudo certo. Se tem água para os cavalos, se as duchas estão funcionando. Tudo isso a gente olha. Tá? E claro que a gente está ali também para ver outras coisas. Que garantir que ninguém vai dar vassourada na canela. Tipo, esse tipo de coisa que não pode acontecer. Que não pode, a gente sabe que não pode, mas né? Mas... Tati, o doutor Otávio está perguntando aqui sobre as rédeas auxiliares. Pode tudo na distensão? Pode tudo. Tudo Tudo assim. Rédea alemã, gole, chambão invertida, por dentro do bridão, por fora do bridão, Tidman. Tudo que já tem nome, né? Eu acho que você inventou uma rédea. Tem que perguntar. Eu tenho um cara no México que ele vive inventando umas coisas esquisitas. Ele dá trabalho pra gente, porque a gente tem que ficar te fotografando e mandando pra FEI pra saber que diabo é aquilo que ele tá usando, se pode, se não pode. Mas na distensão a gente não tem nenhuma regra que proíba. Ele diz que rédeas auxiliares, a única parte do regulamento que fala de rédeas auxiliares fala que rédeas auxiliares só podem ser usadas fora da pista. Ela não pode ser usada na pista. Na pista ela só pode ser usada durante a cerimônia de premiação ou num desfile. Então, fora, a gente não tem nada que proíbe. Mas, de novo, a gente tem que entrar no bem-estar. E se é um no negócio, bom senso. No bom senso. Se é um negócio que está atrapalhando, está incomodando, tem gente... Aqui eu nunca vi, mas já vi gente saltar e deixar a rédea alemã, ao invés de preguiça de tirar, deixar ela solta. Para uma mão entrar ali e sair, é 2 minutos, entendeu? Então, você entra no bem-estar, você entra no bom senso, você entra em... Pra que isso? E uma coisa que a gente aprende com o tempo, antes de falar não, você pergunta pra quê? Por que você tá fazendo isso? É assim, eu não sei tudo, João. E acho que eu vou viver 1000 anos e não vou saber tudo, graças a Deus. Eu aprendo coisas novas todos os concursos. Mas eu cheguei, você está trabalhando com material que eu não sei bem o que é aquilo. Você inventou uma GOG diferente que passou por ali, deu a volta do avesso e tal. Eu fiquei olhando aquilo. E antes de eu te falar, você não pode usar? Eu vou chamar você e falar assim, você pode me explicar para que você está usando isso? E daí, normalmente, por mais que você vai ver como o cavalo está trabalhando, você tem noção do que é confortável, do que não é. E o atleta normalmente tem uma resposta para você. E a resposta dele pode ser que te convença, que você fala, tá, não vejo que faz mal. Ou é tão estapafúrdia, porque enquanto você tá falando com o cara tá parado perto de você o suficiente para você conseguir analisar o que tá acontecendo ali. Porque enquanto ele tá trotando, feito um louco do outro lado, você não consegue muito. Então, acho que a primeira, antes de falar não, é perguntar para que você tá usando? Qual a sua intenção? O que você quer? E eu acho que funciona por aí. Isso é uma posição minha, isso é uma coisa que eu aprendi, é como eu trabalho. Show de bola. Essa é uma pergunta de novo, adoro essas perguntas ousadas. O Yuri Conde Garcia está falando, Tati, e aquelas montadinhas de madrugada? Como agem os comissários, já que teoricamente eles estão mais no concurso? Ai, Yuri! Gosto muito de você sabia? Tô com saudade, mas vamos lá. Não tenho o que fazer. Eu adoraria. Se eu chegar lá de madrugada e encontrar alguém fazendo, eu posso desqualificar a pessoa. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Mas se eu não vi, como eu vou fazer? Eu não posso passar 24 horas por dia plantada lá. É muito complicado. Mas, por exemplo, você viu. Por que você não filmou? Por que você não fez uma denúncia? Entendeu? Isso é o tipo de coisa que a denúncia funciona. Mas não tem. Mas é contra a regra?
É. Teoricamente, você tem... A maioria dos concursos tem horário que você pode montar, tá? Inclusive escrito no programa, em alguns deles. E diz que toda vez que você for montar, tem que ter um comissário te acompanhando. Se você tá montado num lugar sozinho de madrugada, algo tá errado, né, meu amor? Não, mas eu vou trazer um pouco a visão do outro lado. Vou dar um exemplo. Na Europa é muito comum. Muito comum. Eu estive em Paris ano passado. 4 horas da manhã as pessoas estão montadas. Porque é o horário que pode trabalhar na pista principal. Que também é uma coisa que a gente não tem no Brasil. E lá tem stewards, né? Em Miami, no Global de Miami, eu começava a trabalhar às 3h30 da manhã. Porque é o horário que eles iam montar. 4 eles começavam a montar. Então, 3h30 a gente abria as cocheiras. Porque o Global de Miami é só a pista e um paddock pequeno. Eles não têm onde trabalhar. Então, eles trabalham na pista principal. Então, é isso. 3h30 da manhã, estava acordada, caminhando nas ruas de Miami para ir para o hotel, porque do hotel para a pista, porque era isso. E só que, lógico, a gente tem uma escala de trabalho. Ninguém trabalhava das 3 da manhã até as 10 da noite, quando terminava o último concurso. A gente trabalhava, sei lá, das 3 da manhã até as 9, daí ia pro hotel, dormia e voltava de tarde. Mas é muito comum. Em Spruce Meadows mesmo, durante o verão não, mas durante o Summer... O Masters. A gente trabalha até muito tarde. A gente começa às 6 horas da manhã, a gente abre as cocheiras para eles poderem trabalhar. E a gente trabalha a última prova, 6 barras, deve estar terminando no sábado por volta da meia-noite, 1h da manhã. Então, os dias são muito longos. Então, cabe ao comissário-chefe fazer um rodízio para garantir que você consiga aguentar uma semana desse tamanho. E claro que o comissário-chefe tem que ter matéria para trabalhar. Então, não adianta eu querer fazer rodízio se eu não tenho. Em hora que não dá. Cara, Aqui, se eu tenho um concurso com 3 stewards, quem eu vou mandar ficar de madrugada fazendo horse watch? Ninguém, porque eu preciso dos 3 durante o dia na prova. Eu estou dando esse exemplo, que é isso. Claro, são exceções, e acho que toda regra trabalha com esse limiar, né? Mas vamos lá. Eu tenho um cavalo super quente que vai saltar a prova das 8 horas da manhã ou das 7 horas da manhã. 7h30 tem que estar trabalhando, porque, enfim, eu quero montar meu cavalo 2 horas antes da prova. Pede autorização, alguém vai te acompanhar. É isso que eu tenho que fazer. O regulamento diz que você tem que ser maleável e que você tem que dar chance de todas as pessoas trabalharem o seu cavalo para o melhor e que seja bom para o melhor andamento do concurso e para os oficiais. Então, se você precisa montar seu cavalo às 6 da manhã, 5h30 da manhã, se você pedir, eu acho óbvio que se você quiser fazer isso todos os dias, eu vou querer te matar porque eu não vou ter gente para fazer isso. Mas um dia sim, um dia não. É possível. Eu acho que toda a conversa entre o cavaleiro e o comissário-chefe ou os comissários é benéfica. A gente pode chegar a um meio termo, entendeu? Eu falo pra você, puta, 5h30 é muito cedo pra mim, mas 6 horas eu consigo chegar. Tá bom pra você? Você consegue resolver em 1 hora? Eu acho que a gente tem sempre a gente tem que buscar esse meio termo, entendeu? A gente tem que atender vocês da melhor forma possível e tem que conseguir estar confortável e se manter. Eu acho que existe esse meio termo e eu acho que os cavaleiros precisam parar de achar que é tudo não. Às vezes eles não perguntam porque eles falam, não mesmo, então eu já fui lá, já fiz, fui na escolinha, resolvi. Pergunta. Muitas vezes vocês vão se surpreender com a resposta que vocês vão tomar. Ou seja, alguém pode te dar talvez uma solução que você não tinha pensado e que vai ser muito mais benéfica para o concurso e para vocês. Show de bola. Eu vou responder o Jacão aqui. Jacão, ele fez uma pergunta falando, comissário é ser humano também, come, dorme, descansa quando dá. Jacão, eu sei de tudo isso, eu estou aqui no papel de advogado do diabo. Eu tenho que perguntar para as pessoas também saberem disso. Eu, muito pelo contrário, eu viajo aí os concursos, tive com a Tati em diversos dele, e a gente troca muita ideia, muita coisa, e a gente fala muito sobre isso. Então eu sei um pouco do que é a correria, a gente conversou muito sobre isso lá em Spruce ano passado. Mas eu tenho que fazer o advogado do diabo. Minha função aqui não é ser amigo de ninguém, é perguntar. E aí, eu sei que eu já sei a resposta falando nisso, Yuri. Você falou, ele faz outra pergunta sobre o negócio do vídeo. Ela falou, você pode... Eu vou reperguntar para você falar de novo, que é bom para a gente finalizar com isso aí. Mas antes, um tratador pode eliminar o conjunto se ele estiver fazendo algo errado que o cavaleiro não saiba?
Pode, porque o cavaleiro é a pessoa responsável, tá? E se ele for menor de idade, daí entram os pais, alguém que seja responsável por ele. O cavalo tem sempre uma pessoa responsável, tá? Então, ele que tem que tomar conhecimento do que a equipe dele está fazendo e cuidar para que estejam dentro das regras, tá? Quando a gente tem área de isolamento, quando a gente tem área de cocheira, lá está escrito muito claro que todas as pessoas que recebem a pulseira têm que estar cientes das regras que elas têm que cumprir ali dentro. Mas eu acho que isso é para tudo. A partir do momento que você leva um tratador para o concurso, é seu papel explicar para ele o que pode e o que não pode. Porque você é a pessoa responsável e sim, você pode ser desqualificado de um concurso por algo que seu tratador fez, por algo que seu veterinário fez. Você é a pessoa responsável. E se você for para julgamento, por exemplo, em um caso de doping, você vai falar, não foi eu que fiz, foi meu tratador. É você que vai ser julgado. Show de bola. A pergunta do Yuri era só assim, ele falou assim, se filmar e te mandar, você pode eliminar? Não, aí é aquela coisa que você falou. É lógico, a gente vai abrir, sei lá, a palavra sindicância talvez seja a palavra, a gente vai entender. Você filmou, você me mostrou, você está assinando, a gente tem prova, existem 1000 coisas que vão ser feitas a partir daí, Yuri. É exatamente por isso. Eu acho que a gente pode e deve proteger não só a gente, mas a gente deve proteger o nosso esporte, tá? Porque quando essas coisas acontecem, elas são ruins para o esporte. Então, você deve proteger o esporte. Quando você faz uma denúncia, nesse caso, você não está sendo um cara mal com o seu amigo. Você está protegendo o seu esporte. Eu acho que a gente precisa se conscientizar que a Sociedade Protetora dos Animais está cada vez mais em cima da gente. E a gente precisa proteger o esporte. Tá? Então, a gente precisa das regras, a gente precisa cuidar do esporte. Show de bola. Tati, eu acho que com esse último pensamento eu vou encerrar. Tem outras perguntas que ficaram para trás, eu vou falar para o pessoal o que eu falo sempre. Mandem tanto para você, Tati, quanto depois mandem para mim. Eu devo mais para frente fazer com outro comissário. Vou fazer com a Elaine, se ela topar. Elaine, já pedi. Mais para frente um pouco. Semana que vem, segunda-feira, está fechado com a Luli, não vou saber falar o sobrenome dela, que é a mulher do Celo Fitzing, vai falar um pouco sobre cela, sobre encaixe de cela, sobre estrutura de cela, que é uma coisa que a gente tem bastante para aprender e que ela é a única pessoa no Brasil credenciada para fazer isso. Acho muito legal. Mas eu queria te agradecer pelo papo, por todas as dúvidas que você sanou. Eu acho que essa live vira um documento para quem não quer ler o documento oficial, poder pesquisar e poder se lembrar mais para frente, lembrando que as regras mudam e que elas se atualizam. Então, né? Hoje é o dia, não sei nem que dia é hoje, mas isso, tudo que você falou, está valendo no dia de hoje. Daqui a um ano, coisas podem ter mudado. Tati, super obrigado pelo tempo. Imagina, foi uma delícia. Prazer. Foi muito bom, pastor. Eu estava super nervosa, essas 2 horas passaram super rápido, eu nem vi passar. Muito bom. E, bom, meu Instagram tá aí, quem tiver qualquer dúvida, entre em contato. Meu telefone é meio público, a maioria das pessoas tem. Então, tem dúvida, pode ligar. Eu tenho o maior prazer em responder. Eu acho que a gente tem que tirar a dúvida antes de ter problema. Não comprem material se vocês têm dúvida, perguntem para mim, para o Rocco, para o Jecão, para a Elaine, para qualquer pessoa. Não compre material se você tem dúvida, porque os materiais custam caro para vocês comprarem e depois não poderem usar. Então, tirem dúvidas. Acho que todos os oficiais estão sempre abertos nos concursos para tirar isso. E meu telefone está aí, meu Instagram. E estou à disposição, que eu puder ajudar. Um prazer. Espero que a gente volte logo a se ver. E como? Tati. Tá. Super obrigado. Um mega beijo. Obrigado a todo mundo que participou. Segunda-feira que vem está confirmado com a Luli. Se acontecer alguma coisa durante a semana, eu tento avisar com um dia antes para vocês verem mais uma live rápida. Mas, por enquanto, eu estou querendo oficializar agora, toda segunda-feira, 8 horas da noite, uma live por semana para a gente manter o conteúdo girando, tá bom? Obrigada, João. Um prazer. Beijo para você, uma boa noite. Boa noite para todo mundo. Até semana que vem.